Mano, tipo, eles mudaram o começo de Solo Leveling e ficou bem diferente de quem leu o manhwa. Mas assim, eu achei até melhor porque eles fizeram isso, porque parece muito mais uma introdução de um anime explicando como que funciona aquele mundo do que se eles colocassem o que tinha realmente no manhwa. Além de que chama muito mais atenção uma luta de formigas gigantes e caçadores do que apresentar o protagonista logo de cara, que é o que o manhwa faz. E faz sentido isso porque quem foi ali pra assistir Solo Leveling foi muito mais gente que não conhecia o original e viu alguém falando sobre isso na internet, que ia ser um mega hit. E começar com a ação no começo, que foi bem animado, é estratégia para chamar aquele público maior que é mais de shounen. A gente só tá começando a análise, então se você quiser ver mais análise, lista top por aqui, se inscreve no canal e se puder, curte o vídeo. Valeu, gente! Seguindo a ordem do anime, a gente começa com uma luta entre essas pessoas que são consideradas caçadoras contra formigas gigantes, mas dá uma empolgada por causa da trilha sonora que dá aquele negócio épico. A batalha começando e espada pro lado, espada pro outro e as formigas atacando, os feiticeiros jogando magia também. Mas tirando isso, o começo é bem clichê porque esses caçadores são os mais fracos, então as formigas conseguem derrotar eles. E no momento que todo mundo ali tava pra morrer, chega um outro caçador. E essa parte eu destaquei porque na hora que ele chega, ainda tava tocando aquela trilha de combate épica. E ele chega soltando um cajado na formiga. E nessa hora a trilha para e fica em silêncio. Isso é da hora porque quebra a continuidade do que estava acontecendo ali, todo mundo desesperado. E a ação desse caçador, quando ele chega, quebra tudo isso. E aí vem um clichê, tira os fracos e aparece os fortes. Chega mais dois caçadores que são mais fortes que os outros e começa a destruir todas as formigas. E a animação aqui, quando esses dois estão lutando contra outro tipo de formiga branca, é muito da hora. O poder que um deles soltava, o outro na força bruta. Foi curto, mas já mostrou como pode ser uma luta épica quando o protagonista lutar. Só que quando aparece tudo isso, você fica se perguntando como que funciona esse mundo. Por que tá aparecendo formiga gigante para atacar caçadores? E quem são esses caçadores? Se eles têm algum objetivo a mais? E também de onde vêm essas formigas? E tem um motivo que conecta tudo isso. Porque há 10 anos atrás apareceu vários portais que ligava esse mundo a outra dimensão alternativa. E desse outro lado do portal tinha várias criaturas que eram chamadas de monstros mágicos. E todas as pessoas que despertaram alguma habilidade para enfrentar esses monstros, que são imunes a armas normais, essas pessoas são chamadas de caçadores. E aqui tem um negócio interessante, porque nesse episódio ainda mais pra frente, tem uma parte separada que não tem no mangá no início, que é onde mostra várias pessoas indo para um laboratório que tem uma bola preta gigante. E quando eles tocam, dá para saber a quantidade de poder mágico que despertou nessa pessoa. E isso ajuda a ranquear cada um em alguma classe de caçador, que vai do rank E, D, C, B, A e S, sendo o E o mais fraco e o S mais forte. Então, os caçadores são classificados basicamente assim, a quantidade de poder mágico que eles têm. Mas aí você pode estar perguntando, eles conseguem evoluir? E aí tem um ponto bem importante, eles não conseguem evoluir. Ou seja, mesmo que esse caçador se esforce ao máximo, ele não consegue subir de rank e evoluir. É tipo, você tem um poder mágico de rank D, então esse rank D vai ser para sempre. Outra coisa também que me chamou a atenção foi a direção em 2 pontos. Primeiro, eles ter colocado a primeira cena de combate, que me deixou já muito hypado. E também as transições, porque tem muita parte quando o protagonista tá dentro da dungeon, a direção fica fazendo corte e passando para outro lugar, que tem tudo a ver do que tá acontecendo. Uma cena, por exemplo, tem 2 caras que estavam conversando sobre as pedras de essência, que é a pedra coletada de monstros que foram derrotados. E como essas pedras são importantes para o governo. E nessa mesma hora tem um dos caras segurando uma pedra dessa e a direção cortou pro prota na dungeon, todo arrebentado, segurando uma dessas pedras também. Então esse corte dá mais dinamismo e a gente acaba sabendo mais informação sobre aquilo. E já pegando o gancho dessa pedra mágica que os caçadores conseguem depois que eles derrotam algum monstro, quanto mais forte for esse monstro, mais poderosa vai ser essa pedra. Isso quer dizer que o valor para vender é maior. E os caçadores basicamente vivem assim, derrotando o monstro para pegar essas pedras e vender. E aqui é interessante porque essas pedras têm uma função bem importante para esse mundo. Elas podem ser transformadas em armas bem fortes e outros equipamentos
para lutar contra esses monstros, além dos cristais de mana que existem nas dungeons e que tem a mesma função, só que é menos potente. E tem também o governo que está interessado nessas pedras para criar uma nova fonte de energia que vai ser mais segura e eficiente. Mas o principal aqui é saber que essas pedras saem dos monstros depois de derrotar eles e elas viram armas fortes para os caçadores comprar e derrotar monstros ainda mais fortes. E tem outra cena que chamou minha atenção depois disso, foi quando dois caras que estavam numa moto roubou a bolsa de uma mulher. E ele vai indo, só que aparece uma garota na frente deles, que depois é falado que é uma caçadora de rank S, mas toda essa cena eu achei muito da hora, porque a moto tá com muita velocidade e tem uma trilha sonora de um violão por trás, mas que passa uma sensação de calma. E na hora eu não entendi, porque tava emocionante tudo que tava acontecendo. Só que fez sentido depois, porque a garota dá um salto por cima da moto e pega a bolsa roubada. Mas o legal é que a câmera fez um movimento quase de 360, pegando na hora que ela salta. E a animação nessa hora foi muito da hora. E no final, depois que ela pega a bolsa da mulher de volta, tem aquilo, a câmera foca nela com muita tranquilidade. Que foi a mesma sensação que passou quando começou a trilha de violão. Por isso que eu achei que fez sentido. Pra mim foi a melhor parte em relação à animação. E por último e não menos importante, tem toda a relação do protagonista com esse mundo, porque ele também é um caçador, só que ele é o caçador mais fraco do mundo. Ele é conhecido por esse apelido por todo mundo, porque ele é um rank E, e em toda dungeon que ele entra, mesmo sendo rank E, essa dungeon ele consegue sair machucado e quase morto. E também, como ele sempre tá em alguma missão nas dungeons, ele meio que entra na equipe de outros caçadores que tem um rank maior para poder ganhar vida também. Porque o principal motivo dele estar ali é para ajudar a mãe dele que tá doente e ele quer pagar a faculdade da irmã também. É tipo o personagem de Shonen mesmo, começa fraco e vai ficando mais forte. E nesse episódio ele entra em uma dungeon rank D que parecia fácil. Todo o grupo conseguiu vencer os monstros, só que eles encontraram uma segunda passagem. E segundo algum deles, eles falam que é meio estranho ter essa passagem. E como os monstros que eles derrotaram não deu muitas pedras, eles entraram em votação para ver se eles iam investigar essa passagem, para ver se tinha mais algum monstro, ou eles iam embora. E com a votação decisiva do Prota, eles resolvem ir. E aqui é que acontece tudo. Eles chegam num salão cheio de estátua gigante e a porta fecha. E mano, quando isso aconteceu, a gente sabe que ia dar ruim. Até antes disso, é aquele clichê bem feito, que o personagem sempre vai na direção do perigo. E a primeira coisa que aconteceu é que a porta fecha. E tem um cara que não queria estar ali, vai tentar cair fora, porque tava estranho e ele já leva um corte no meio de uma estátua. E nessa hora eu já falei, mano, esse negócio vai ser louco. E todo mundo ali já fica apavorado, o protagonista já manda a análise dele dizendo que o cara que morreu era rank D e foi morto muito fácil. Aquela dungeon não parecia ser rank D nunca. E toda essa cena de apavoro, de medo, tava com uma trilha bem pesada por trás, que deu um sentimento que alguma coisa grande ia acontecer. A trilha sonora nessa hora, pra mim, cresceu na hora certa, onde todo mundo tava sem entender o que era aquelas estátuas, por que elas estavam se movendo, e o Prota tava junto nisso, até chegar no clímax, que é onde a estátua solta um laser de fogo pelos dois olhos e a animação ficou muito da hora, o laser circulando todo o salão pra acertar o alvo e acerta umas pessoas, e as outras pessoas que conseguiu sobreviver foi por causa do protagonista, e isso é interessante porque como ele sempre ficava à beira da morte em toda dungeon que ele entrava, ele começa a ficar mais atento e prestando atenção nas oportunidades de derrotar algum monstro quando esse monstro não estivesse olhando. E com essa percepção, ele viu que a estátua que olhou direto para ele era um perigo de morte, então foi ele que ele avisa para os outros se abaixar, e assim ele conseguiu salvar as outras pessoas. Então não foi do nada, não foi ajuda do roteiro, teve uma base para isso. E no final do episódio, mesmo assim, a gente fica animado, porque você não sabe o que vai acontecer com eles agora. Será que todas aquelas estátuas podem se mover também, ou é só algumas, e como que eles vão escapar dali? E pra mim é a pergunta principal, porque pelo desespero de geral vai ser difícil de derrotar esses monstros. Mas manda aí embaixo, o que você achou desse primeiro episódio? Você achou que foi da hora ou podia ser melhor? Se eu fosse dar uma nota pra esse primeiro episódio, acho que eu ia dar um 7,5, por aí. Curte o vídeo se você gostou da análise, se inscreve também,
que é bem importante. É tudo isso e mais um pouco. Forte abraço, galera. Valeu, fui!